Então, que resposta você daria para essas pessoas que perguntam, pô, por que ninguém me entende? Provavelmente a pessoa tá falando do jeito que faz sentido para ela e não para o outro. Exemplo. Esses dias eu postei um vídeo que foi bem... Teve muita visualização, mas foi bem polêmico, assim, né? Eu chego na sala de aula, 30 adolescentes. 14, 15, 16 anos, assim, aquela turma que de longe é o pior público para você dar uma palestra, dar uma aula, é um adolescente. Porque o adulto, de alguma forma, se os adultos estão numa palestra e ele não tá gostando, ele fica ali quietinho, ele dá uma olhada no celular, ele não causa, tumultua. Aluno, mano, perdeu ali o começo, os caras jogam tênis no professor, é um negócio louco. E aí eu cheguei na sala e falei assim, ó, hoje eu vou ensinar vocês a enganarem seus pais. Aí a sala ficou em silêncio. Lógico, né? Eu falei, usando neurociência ainda, hein? Você vai entrar na mente você vai torcer o neurônio do teu pai lá, da tua mãe. Aí os moleques, é mesmo, professor? Como é que é isso aí? O negócio é o seguinte, ó. Você vai marcar de chegar 10 da noite, você vai sair. Aí você vai combinar com seu pai lá, com a sua mãe. 10 da noite. Beleza? Beleza. O que você vai fazer? Você vai chegar às 9h30. Não, você vai enganar ele. Ele vai ficar assim, mas o que aconteceu? Teve um problema? Não, pai. Tô chegando aqui em prol da minha palavra. Eu não combinei que ia chegar às 9h30? Teu pai não vai entender nada, cara. Aí um dia, sabe o que você faz? Tá jantando? O pessoal acabou de jantar? Recolhe os pratos e vai lavar a louça, não fala nada. Não, tua família vai olhar e vai falar, não tô tá doente, tem que levar esse menino no médico. Você vai criar um conflito. Muito bom. Por que eu dei esse exemplo? Se eu chego para um grupo de adolescentes, eu sendo um adulto, na minha cabeça, lavar o prato e chegar no horário é obrigação. Claro. Não é nada... Mas se eu chego lá e falo assim, senhores jovens, lave o prato, chegue no horário, eu tô meio... Tomar uma vaianada no nariz. Exatamente. Né? Entende? Então o que eu tenho que fazer? Tá, como é que eu pego essa informação e entrego para um adolescente? Como é que eu capto a atenção dele? Como é que eu moldo aqueles 20% para que o adolescente ouça? Agora, se eu chego num grupo de adultos e faço isso, fica ridículo. Fica ridículo. Às vezes eu vou dar aula, por exemplo, explicar a estrutura de um neurônio. Cara, é muito chato a estrutura de neurônio. Núcleo, axônio, dendrito, um monte de chatice. Como que eu começo essa aula pra molecada? Maconha faz mal pro cérebro? Os caras já se arrumam na cadeira, como é que é? O professor falando maconha e eu dou aula de neurônio, nem falo mais de maconha. Mas é criar um formato. Agora, eu vou lá numa OAB, um monte de advogado lá me assistindo uma palestra. Aí você pergunta, maconha faz mal para os juízes? Eles vão falar, olha, pelo jeito sim, né? Imagina, eu chego lá no negócio e falo uma coisa que é contra a lei. As pessoas vão olhar e falar, mano, o que esse cara tá falando, velho? Ele tá fora do rolê. Ou seja, não é o que a gente fala, mas é o contexto. Então, provavelmente, se as pessoas não estão te compreendendo, é porque você não está acessando o que para elas é importante. Isso. O que para elas é... Aí eu falo para o adolescente, por que você vai chegar mais cedo? Por que você vai lavar o prato? O que você ganha com isso? A coisa mais importante na vida de um ser humano, liberdade. Porque a hora que você fala assim, pai, posso chegar mais tarde, meia-noite? O cara fala, pô, o cara sempre chega no horário, o cara tem moral, tira a nota, lava a roupa, arruma o quarto. Não, pode ficar mais tarde. Agora, mano, não lava um prato, não faz nada, tá? E quer chegar mais tarde? Tem que se lascar. Aí os moleques falam, entendi e tal. E aí ele aplica na vida dele. Quando ele aplica, ele volta na outra semana e fala assim, professor, tô podendo sair, meu pai deixou eu viajar, meu pai deixou eu falar, tá vendo, você é vacilão, mano, não lava um prato, não quer. Então, é um formato. Esse formato cabe só com adolescente. Não adianta eu falar, esse formato funcionou, vou fazer com todo mundo. Então, essa adaptação de entender o que é importante pro outro, muda a nossa forma de se comunicar. Relacionamento amoroso. Né? O que a minha mulher, o que pra ela é importante? O que ela dá valor? O que pra ela... Aí você entende, você vai lá e dá o cartão. Pronto. É isso, né? E chega assim, ó, se eu deixar o cartão aqui, eu vou jogar bola, mas o cartão tá aqui. Pronto, vai jogar bola em paz. Tá liberado. Agora, já que você falou em relacionamento, isso presta atenção que com certeza já te aconteceu em algum momento, quem sabe aconteça muito até. A pessoa se prepara para dizer algo pro chefe no trabalho, se prepara para dizer uma coisa pro filho,
que é controverso. Se prepara para dizer uma coisa pro namorado, pra namorada, ensaia, pensa, e chega na hora, em vez de soprar, chupa. Né? Quer dizer, chega na hora de falar, é que arrega e pá. Tem como a pessoa superar isso, vencer isso? Tem com certeza. Por quê? Quando a pessoa está ensaiando, ela está desconsiderando o que a gente abriu a nossa ideia falando lá, o sistema límbico. Ela está desconsiderando. Porque quando eu estou na frente do espelho ensaiando uma palestra, eu estou desconsiderando que daqui a pouco eu vou falar para 100 pessoas. Tá. E não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Tem um exemplo que até você está falando do antes, mas tem um exemplo do depois que é interessante. Você está numa discussão, você está debatendo. Você debateu aqui, tô aqui numa discussão com você e tal. Aí eu vou embora, vou pra minha casa, chego lá, tô tomando um banho, falo, puta, cara, podia ter usado esse argumento. Puta, esse aqui o Pardini ia se lascar, porque se eu usasse esse argumento, por que eu lembrei no banho e não lembrei na hora da discussão? Porque o emocional tá acima. Ele acima tá, da razão. Então, assim, é claro que o ensaio, o treino, tudo isso é importante, mas na hora que está acontecendo, a gente precisa entender o seguinte: se eu tô nervoso, se eu tô bravo, se eu tô triste ali na hora da conversa, provavelmente eu vou falar alguma besteira. Dá para controlar a emoção? Não. Emoção não se controla, emoção se gerencia. Então, eu chego aqui para fazer um podcast e, como eu te disse, te conhecer e tal, eu tô ansioso. Não é assim, vou lá, sento lá com o Pardini e falo qualquer coisa. Não. Pô, cara, eu vou lá no podcast do Pardini, que legal e tal. E aí eu tô aqui, mas eu tô gerenciando. Pô, vai ser legal, vai ser uma oportunidade bacana. Eu não deixo de ter a emoção e o sentimento, mas eu gerencio isso. Por quê? Tem uma frase do Don Corleone lá no Poderoso Chefão que ele fala assim: não odeie o seu inimigo porque isso prejudica o seu raciocínio. Quando você tá com ódio, é igual um jogador lá, ele tá com ódio do outro, ele vai, faz uma falta, toma um cartão vermelho, é expulso e fala, o que adiantou? É mais inteligente você falar, segura isso aqui, gerencia, para eu poder raciocinar. Então a gente sempre tem que lembrar, sistema emocional, sistema racional se conversam. Vai ganhar quem está sendo mais estimulado. Se eu trouxer, por exemplo, por que uma pessoa, quando tá lá os monges tibetanos, os indianos fazem muito isso, por que eles falam sobre respirar? Quando eu respiro, olha o meu nariz onde leva aqui o oxigênio, ó, bem para essa parte. Então eu respiro, eu começo a prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, essa parte é ativada e eu consigo ter um gerenciamento melhor do que eu estou fazendo. Por isso é tão importante parar, é o tal do respira antes de dar resposta, para aí. Porque você está entrando no fluxo, e de novo, trazendo o exemplo dos adolescentes, às vezes os pais estão batendo boca com o adolescente, ele sabe ser mais adolescente que você. Faz tempo que você foi adolescente, você já perdeu o ritmo. Ele tá ao vivo ali. Foi na encarnação anterior, praticamente. Exatamente. Então o que acontece? Você vai bater boca com o adolescente, ele sabe fazer isso melhor. Ele sabe te desestabilizar melhor porque ele faz isso todo dia. Ele é adolescente. Aí eu falo, eu vou entrar no jogo do cara, eu brinco sempre, é igual chamar um minotauro e falar, vou te quebrar na porrada. Não dá. O que a gente faz? Você tá agitado? Depois a gente bate um papo. Baixou aquela frequência, aí você entra e janta a alma do cara. Mas depois, porque na hora que a emoção tá fervilhando, cara, não é hora de tomar decisão. Cara, fazer compra, tomar decisão, discutir relacionamento. Pô, tá quebrando, tá discutindo, cara, agora não é hora de tomar decisão. Porque a decisão vai ser piorada porque o teu emocional tá pensando em fugir, em se proteger, tá pensando em outras coisas. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu te perguntei, quando a pessoa ensaia, chega na hora, chupa em vez de soprar, engole o que quer falar e não fala. E você falou da dominância, né? Da razão, da relação dominância da razão e da emoção. Isso. A razão tem que estar, a pessoa tem que gerenciar isso. Mas onde é que entra a insegurança nessa parte? Ela faz parte do quê? Porque a pessoa não pode se sentir insegura também? Ela quer falar, mas na hora ela fala, não devo falar. Então, mas quando ela fala a insegurança, ou não devo falar, ou não sei se eu falo, está sendo uma administração da razão sobre a emoção, ou é uma terceira coisa? É o contrário. Então, quando eu fico inseguro, é que o meu emocional tá tão grande que ele fica falando assim pra mim, é o grilo falante, né? Ele fica falando pra mim, cara, você vai no podcast?
E se você falar besteira? E se acontecer um problema? E se você levar um dado errado lá? E se você falar alguma coisa que não devia? E se as pessoas te cancelarem na internet? É uma forma que o meu cérebro pode conversar comigo. Sim. Mas tem uma outra forma que é, olha que legal, olha que importante, olha que coisa bacana. Eu já fui em mais de 110 podcasts como convidado. Muito legal. Vi Cara, você no Flow, inclusive. No né? Flow, tive... Foi muito bacana. Vi você no Pânico. Foi muito no Morning Show, né? Morning Show. Porque acaba um, começa o outro. Exato. Né? Exatamente. Mas aí você vê, será que em 200 horas de podcast eu não falei uma besteira? Eu não dei um dado incorreto? Com certeza dei. E tudo bem, e segue o jogo, o negócio é... Então, na hora que está acontecendo ali, essa insegurança, normalmente, ela é por causa da visão em você. Eu vou errar, eu vou fazer. Entrevista de emprego é um bom exemplo. Nenhuma empresa do mundo, abre vaga para falar assim, cara, tô vendo aí que o desemprego no Brasil tá grande, vamos abrir umas 100 vagas aí para dar uma força pro pessoal que tá desempregado? Isso não existe. Não existe. Por que uma empresa abre uma vaga de emprego? Porque ela precisa. Porque ela precisa. Ponto. Aí o cara lá da produção vai no RH e fala assim, RH, precisa apertar um botão da máquina lá, eu preciso de uma pessoa. O BO é teu agora, pro RH. Aí o RH tem que ir no mundo, no mercado, achar uma pessoa que saiba apertar botões de máquina. Aí chama a gente pra ir lá. Aí eu chego na hora da entrevista, será que eu não sei o quê? Será que eu sou bom? Será que eu vou falar besteira? Será que isso aqui... Quando, na verdade, você tá indo lá porque o outro necessita. Agora você fala... Quando eu vou treinar alguém para dar entrevista de emprego, por exemplo, para fazer entrevista de emprego, eu falo, você já viu o que é empresa... O que é valor para a empresa? O que é missão? O que a empresa busca? O que é importante para a empresa? Aí você entra lá no site, tá lá. Missão. Ser uma empresa sustentável. E aí você tá falando lá de fazer trabalho com carvão. Você tá indo contra a ideia da empresa. E aí quando você atende... De novo, acho que a mensagem que eu quero deixar aqui para quem tá assistindo é: você precisa pensar no outro na hora de se comunicar. Se eu chego pro outro e não atendo a expectativa, porque o cara lá da entrevista, ele é o que mais quer que você passe, ou você acha que o cara do RH quer fazer 1000 entrevistas? Claro. Ele quer acertar o primeiro. Ele quer resolver, né? Ele quer resolver. Você tá na mesa dele ali, ele vai falar, caramba, essa pessoa sabe o que eu tô precisando, essa pessoa sabe a minha necessidade, essa pessoa sabe se conectar comigo. Legal. A chance de aprovação sobe muito. Agora você fala, olha como eu sou bom, olha como eu sou incrível, olha como eu sou, nossa, você viu? Você leu o meu currículo, Pardini? Olha como eu sou demais, olha como eu sou ótimo. Quem tá assistindo fala, cara, o cara veio falar dele aí. Quer ver um exemplo bom que todo mundo vai lembrar? Vamos lá. Primeiro dia de aula, quem na escola, na faculdade, todo mundo vai lembrar disso. Primeiro dia de aula, o professor vem, põe o currículo dele na lousa ou no slide. Eu me formei aqui, eu fiz mestrado aqui, eu fiz doutorado, eu fiz aqui, eu trabalhei e tal. Você lembra de algum currículo de algum professor na tua vida? Eu não. Eu também não. E quem tá assistindo não lembra também. Por quê? Cara, eu quero saber o que esse professor vai me favorecer. Então, se o ser humano tem uma coisa de pra que eu tô lá, pra que eu vou fazer, pra que eu vou assistir um podcast, se eu tô do outro lado, eu tenho que falar, ele tá com essa necessidade, então eu vou entregar pra ele. Por isso que de novo, né? A gente abriu a ideia falando, a pessoa que está aqui nos assistindo é o centro da atenção, é o mais importante. Então, agora é... Aliás, a memorização trabalha nos dois extremos, né, William? Você lembra dos seus melhores professores, mais queridos, os que mais você odiava. Exato. Aqueles que passam sem marcar valor nenhum de personalidade, você não vai lembrar nunca mais. E os que você marca, você não esquece o nome, comportamento, passagens, você não esquece nada.